Santa Rosália parecia um lugar onde o tempo havia se esquecido. As casas de madeira, cobertas por telhados de zinco, pareciam ainda respirar o ar da década de 1940. As ruas eram de terra batida, onde as carroças puxadas por cavalos eram tão comuns quanto os poucos carros que passavam. A igreja, no centro da cidade, com sua torre alta e o sino que tocava religiosamente a cada hora, era o ponto de encontro de todos os moradores. Mas havia algo estranho no ar, um segredo sombrio que pairava sobre a cidade como uma nuvem. Os habitantes de Santa Rosália eram estranhamente reservados. Seus sorrisos eram forçados, suas conversas sussurradas, e sempre que um estranho chegava, eles se fechavam ainda mais. Havia uma atmosfera opressiva, como se todos compartilhassem um segredo que os mantinha unidos por um pacto silencioso. Os visitantes, quando raramente apareciam, não demoravam a perceber o desconforto que a cidade exalava, e logo partiam, deixando Santa Rosália envolta em seu manto de mistério. No entanto, o que poucos sabiam era que a cidade tinha um guardião sombrio, uma figura demoníaca que os moradores chamavam apenas de ele. Poucos ousavam falar seu nome, e aqueles que o faziam com a voz trêmula, como se pronunciar seu nome pudesse invocar sua presença. Ele era uma entidade que, segundo as histórias, habitava Santa Rosália desde tempos imemoriais. Diziam que ele aparecia durante as noites mais escuras, quando a lua estava oculta por nuvens pesadas, e caminhava pelas ruas da cidade, envolto em um manto negro que escondia todo o seu corpo. Seus chifres grandes, retorcidos e ameaçadores, eram a única coisa visível sob o capuz. Seus passos eram silenciosos, mas seu impacto era sentido por todos. As crianças eram ensinadas a temê-lo desde cedo. Eram contadas histórias terríveis sobre o que acontecia com aqueles que desobedeciam às regras da cidade ou que tentavam desafiar sua autoridade. Mas o medo que demonstravam era, na verdade, uma fachada. Por trás das portas fechadas e das janelas trancadas, os adultos murmuravam preces e ofereciam sacrifícios ao demônio, acreditando que, ao aplacá-lo, poderiam manter a paz e prosperidade que Santa Rosália desfrutava. Nas noites de lua nova, os aldeões se reuniam secretamente na igreja. O padre, que supostamente deveria ser o símbolo da fé e do bem, liderava os rituais sombrios em honra ao demônio. O altar, que durante o dia era utilizado para missas, à noite era coberto com símbolos estranhos, desenhados com sangue que ninguém sabia a origem. As velas acesas em homenagem a santos eram apagadas e substituídas por velas negras, cujas chamas tremeluziam como se dançassem ao som de uma melodia infernal. Os cânticos em latim eram substituídos por palavras em uma língua esquecida, e os fiéis, com olhos vidrados, entoavam as preces com fervor. Enquanto a cidade fingia viver sob o medo e a opressão, na verdade, havia uma admiração doentia pelo ser que eles acreditavam proteger suas colheitas, manter suas famílias unidas e garantir a sobrevivência de Santa Rosália. Os mais velhos diziam que, em tempos antigos, quando a cidade enfrentava fome e desespero, ele apareceu e ofereceu um pacto. Em troca de devoção eterna, ele garantiria que Santa Rosália prosperasse, enquanto as cidades ao redor caíam em ruínas. Com o passar dos anos, aqueles que tentavam romper o pacto ou deixar a cidade nunca mais eram vistos. Alguns diziam que eles eram levados para o bosque ao redor da cidade, onde ele realizava seus julgamentos. Os corpos nunca eram encontrados, mas as árvores próximas ao local onde desapareciam tinham marcas profundas, como se rasgadas por garras monstruosas. No entanto, havia uma jovem mulher chamada Clara, que, desde pequena, sempre sentiu que algo estava errado. Clara era filha do médico da cidade e, diferente dos outros, nunca conseguiu entender como todos pareciam aceitar tão facilmente as coisas que aconteciam em Santa Rosália. Seu pai, um homem respeitado, sempre lhe disse para não fazer perguntas e seguir as tradições, mas Clara não conseguia. Seu espírito curioso e questionador a levava a observar mais atentamente o comportamento dos moradores. Certa noite,
Clara decidiu seguir seu pai e outros membros da cidade até a igreja. Ela sabia que algo estranho acontecia lá, e a curiosidade finalmente superou o medo. Escondida nas sombras, Clara assistiu ao ritual, horrorizada. Ela viu como seu pai, a quem ela sempre considerou um homem racional e justo, oferecia o sangue de um animal ao demônio e o idolatrava como um salvador. Ao ver a devoção cega e a loucura nos olhos dos aldeões, Clara percebeu que não podia continuar vivendo em uma mentira. Determinada a acabar com o ciclo de terror, Clara procurou informações sobre como poderia romper o pacto. Ela estudou textos antigos que encontrou escondidos na biblioteca da cidade e descobriu que o pacto só poderia ser quebrado por um sacrifício voluntário de alguém que tivesse sangue puro, alguém que nunca tivesse participado dos rituais. O sacrifício de tal pessoa, em um ato de coragem e fé, poderia libertar Santa Rosália de sua maldição. Clara sabia que era a única que poderia realizar tal ato. Ela se preparou em segredo, sabendo que se falhasse, seria mais uma vítima do demônio. Na noite do sacrifício, Clara se dirigiu ao bosque. Com um punhal em mãos, ela começou a entoar as palavras que tinha aprendido, convocando ele para o confronto final. Mas o demônio era astuto. Ele sabia das intenções de Clara e havia preparado uma armadilha. Quando ela estava prestes a realizar o sacrifício, o demônio apareceu envolto em seu manto negro, seus chifres refletindo a luz da lua cheia. Em vez de atacar, ele revelou a verdade que Clara havia temido. O pacto não poderia ser rompido, pois não era um simples acordo entre o demônio e os habitantes de Santa Rosália. Era uma maldição enraizada no sangue de cada pessoa da cidade, passada de geração em geração. Clara não poderia romper o pacto sem destruir a própria cidade e seus moradores. Desesperada, Clara hesitou. Ela não podia condenar todos que amava à destruição. Mas ele sabia que, ao poupar a cidade, Clara estava condenando-a a viver eternamente sob seu controle. Como último ato de desafio, Clara usou o punhal contra si mesma, tentando se sacrificar para enfraquecer o demônio. No entanto, seu sacrifício não teve o efeito desejado. Em vez de libertar a cidade, Clara selou o pacto com seu sangue, tornando a maldição ainda mais forte. Na manhã seguinte, os moradores encontraram o corpo de Clara no bosque, com um semblante de paz que não condizia com a tragédia que havia acontecido. A notícia se espalhou rapidamente e, embora todos demonstrassem tristeza e medo, no fundo, sabiam que o pacto estava mais forte do que nunca. As colheitas foram abundantes naquele ano, e a prosperidade da cidade parecia estar garantida por mais uma geração. Mas Clara havia plantado uma semente de dúvida em alguns corações. Uma dúvida que poderia crescer com o tempo, levando eventualmente a uma nova tentativa de romper o ciclo. Até lá, Santa Rosália continuaria sendo uma cidade onde o medo e a adoração ao demônio andavam de mãos dadas, e o som dos sinos da igreja, ecoando ao longe, continuaria a ser o lembrete sombrio do pacto que a mantinha viva.